Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, professor de escola bíblica. Com a graça de Deus estamos aqui mais um dia. Então toda a honra e toda a glória seja dada ao único Deus, Criador de todo o universo. Meus irmãos, iremos estudar hoje o versículo de Lucas, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 40. E respondendo-lhe, disse-lhe: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. O que Jesus queria dizer sobre esse versículo? Vou repetir. E respondendo-lhe, disse-lhe: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Vamos lá. Olha aqui. O culto a Deus, certo? O culto a Deus, ao Deus verdadeiro e único. O culto a Deus, ele é uma forma de agradecimento. Nós podemos dizer aqui que o culto a Deus é uma forma de agradecimento pelas bênçãos alcançadas, pelas bênçãos recebidas da parte de Deus. Vamos ler aqui no livro de Salmo, certo? Vamos ler aqui no livro de Salmo, versículo 18. Livro de Salmo, capítulo 18, perdão. Salmo, capítulo 18, versículo 2. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Veja que versículo maravilhoso. Glória a Deus. Aqui em Atos, livro de Atos, vamos ler aqui Atos capítulo 12. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 21. Diz o seguinte, olha, aqui fala sobre a morte de Herodes, né? Atos capítulo 12, versículo 21 ao 23 diz o seguinte: olha, e no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus, voz de Deus e não de homem, voz de Deus e não de homem, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e foi comido de bichos e expirou. Versículo 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ou seja, o povo estava, olha, queremos palavra de Deus e não de homens. O povo estava glorificando a Deus, mas Herodes ele não quis glorificar a Deus. E a Bíblia diz que ele morreu naquele instante ali, comido de bichos. Ou seja, a glória pertence a Deus. Nós não podemos querer a glória de Deus para nós. Nós temos um exemplo na Bíblia de um ser que quis para si a glória de Deus, que foi Lúcifer, que era um anjo de luz, mas por querer a glória de Deus para si, foi expulso e está condenado porque quis ser semelhante a Deus. E ninguém pode se comparar ao Deus verdadeiro e único. Então nós vemos aqui o culto a Deus é uma forma de agradecimento, certo? Nós vemos aqui em Atos 12, como já li aqui, que ele morreu por não dar glória a Deus. Olha aqui, só o orgulho e influências malignas nos impedem de dar glória a Deus. Então só o orgulho, todos nós temos um pouco de orgulho, mas somente o orgulho e influências malignas nos impedem de glorificar a Deus. Quando nós vamos ler aqui Lucas capítulo 19, versículo 40, essa passagem foi quando Jesus estava prestes a entrar em Jerusalém. Aí Jesus chega para seus discípulos e diz o seguinte, olha, vai ali na cidade e vocês vão achar um jumentinho amarrado ali, um jumento que ninguém andou sobre ele, ninguém pôs carga sobre ele, nenhum ser humano andou sobre ele, era... A gente, olha, pegue ele. Se alguém perguntar, vocês vão dizer o seguinte, olha, o mestre pediu para pegar esse jumentinho para ele andar nele. Ou seja, um jumento que ninguém montou nele, certo? O Monte das Oliveiras, chegando na cidade, os discípulos e os seguidores de Jesus começaram a glorificar a Deus. E alguns dos fariseus chegaram para Jesus dizendo o seguinte, Jesus, pede para que os teus discípulos se calem. Aí Jesus respondeu e disse, olha, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então disse Jesus, digo-vos que se estes se calarem, essa palavra, essa expressão aqui, olha, se estes se calarem,
ele está se referindo aos discípulos. Aos discípulos e aos seguidores de Jesus. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ou seja, as próprias pedras clamarão. Toda a criação anuncia a glória de Deus. Quando nós olhamos para a natureza, os animais, os insetos, as frutas, quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos no espelho, quando nós olhamos o nosso semelhante, nós vemos a glória de Deus em tudo. Quando nós olhamos para os planetas, para as estrelas, para os animais, insetos, abelhas, quando nós olhamos para o nosso próximo, ao ser humano, ou seja, quando nós olhamos para tudo criado em nossa volta, toda a criação anuncia a glória de Deus. O universo anuncia a glória de Deus. Os animais anunciam a glória de Deus. Os répteis, os animais aquáticos, as nuvens, a chuva, o sol, a lua, tudo, a vida, o ser humano. Então tudo anuncia a glória de Deus. Olha aqui, porque nós vimos aqui, olha. Porque se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu já falei aqui em outra ocasião, dizendo o seguinte, olha, na cultura pagã, certo? Nós vimos aqui, isso era uma crença da cultura pagã, não da Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. A Bíblia diz que Deus ele é de eternidade e eternidade. A Bíblia diz que Deus é soberano. A Bíblia diz que Deus retém toda a glória e poder. Ninguém pode resistir à glória de Deus. Se nós lermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vai ser revelado um Deus que é todo poderoso. Um Deus que tem todo o poder, toda a glória. Um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Que tem toda a ciência, tem todo o poder e está em todo lugar. Glória a Deus. Então, na cultura pagã, em culturas pagãs, em outras culturas, em outras mitologias por aí, certo? Em outras mitologias, eles dizem o seguinte, eles creem de alguma forma, essas mitologias acreditavam de uma seguinte forma, olha, nas culturas pagãs, glorificar, eu botei aqui Deus com D maiúsculo porque eu escrevi em letra de forma, mas aqui se retrata de um deus pagão, dos deuses pagãos. Então eu vou repetir. Nas culturas pagãs, glorificar um deus pagão lhe daria mais poderes. E não clamar a ele lhe deixaria mais fraco. Então, segundo algumas culturas pagãs, os deuses ficariam mais fortes se as pessoas glorificassem a ele. Por isso tinha o papel, era fundamental o papel dos sacerdotes ensinar o povo a clamar a esses deuses pagãos, porque o clamor do povo para com esse deus pagão lhe deixaria mais forte. E se o povo não clamasse a esses deuses pagãos ficariam mais fracos. Mas não é o caso de Deus. Deus, se nós não glorificarmos a Deus, ele continua sendo Deus. E se nós glorificarmos a Deus, ele continua sendo Deus. Isso aqui é um pensamento de algumas culturas pagãs. Vou repetir aqui. Na cultura pagã, em algumas culturas pagãs, glorificar a um Deus pagão lhe daria mais poderes. E não clamar a ele lhe deixaria mais fracos. Olha aqui, presta atenção. Por isso que o nome de alguns demônios eram escondidos para não serem pronunciados, porque eles acreditavam que se o povo pronunciasse o nome de alguns demônios, os demônios ficariam mais fortes ao ponto de desafiar os deuses bons. Então, por isso que o nome de alguns demônios eram escondidos para não serem pronunciados, porque se fossem pronunciados, lhe daria mais poderes. Ou seja, tudo isso aqui, se nós clamarmos a Deus, ou se nós clamarmos a demônios, não vai dar mais poder a Deus, muito menos mais poderes aos demônios. Porém, se eu clamar a Deus, ou se eu clamar a um demônio, algo eu vou atrair para a minha vida. Ou seja, olha aqui, olha, independente de clamar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro, ou se eu clamar a demônios, algo nós iremos atrair.
Se eu clamar aos demônios, algo eu vou atrair. Se eu clamar ao Deus único e verdadeiro, algo eu também vou atrair. Então, o que vai aumentar ou diminuir não é o poder de Deus e nem o poder dos demônios, porque Deus, ele é Deus de eternidade e eternidade. E os demônios são como se fosse um cachorro amarrado, ele só vai até onde a corda dá, até onde Deus permite. Quando o demônio chegou, quando o Satanás chegou para Deus e disse assim, olha, teu servo Jó, ele só é fiel a ti porque ele é rico, ele tem fazenda, tem famílias, tem tudo. Deus disse o quê? Olha, vai lá, toca nos bens dele, na saúde dele, mas só não toque na vida dele. Ou seja, Deus estava dizendo o seguinte, olha, isso aqui você não pode fazer, e o demônio não fez. Por quê? Porque o demônio, ele não pode resistir à glória de Deus. Tudo que existe depende do Deus verdadeiro. Tudo que existe no mundo espiritual e no mundo físico. Então, se eu clamar a Deus, algo eu vou atrair. Se eu clamar a demônios, algo eu vou atrair. Não vai ser poder. Se eu clamar a Deus, ao Deus verdadeiro, eu não vou dar mais poder a ele porque ele já é poderoso. E se eu clamar a um demônio, eu não vou dar mais poder ao demônio porque ele continua sendo demônio e está condenado. Mas algo eu vou atrair. Olha aqui. O que vai aumentar ou diminuir, olha aqui, olha. O que vai aumentar e o que vai diminuir na minha vida e na vida das pessoas é a influência. Se eu clamar aos demônios, eu vou atrair maldição para a minha vida e para a vida da minha família. Se eu clamar a Deus, eu vou atrair para mim, se eu glorificar a Deus, se eu clamar a Deus, eu vou atrair para a minha vida bênçãos. Bênçãos. Então, se eu clamo a Deus, eu vou atrair, eu vou ser mais influenciado por Deus, porque eu estou me humilhando para Deus, eu estou glorificando a Deus, ao Deus verdadeiro. Então, Deus vai me abençoar com bênçãos. Porém, se eu clamar a demônios, eu vou atrair para a minha vida maldição, porque eu estou indo na contramão daquilo que Deus quer. Se eu vou na contramão daquilo que Deus quer, eu vou atrair maldição para a minha vida. Por isso Jesus falou, olha, quem ama o mundo, como a palavra de Deus fala para nós, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ou seja, eu estou sendo contra Deus. Então, se eu clamo a Deus, eu vou atrair para a minha vida bênçãos. Se eu clamo demônios, eu vou atrair para a minha vida maldições. Algo iremos atrair. Então é isso, meus irmãos. Eu acho que depois vocês entenderem, né? Então isso aqui era baseado em algumas culturas pagãs. Eles acreditavam que clamar a um Deus, aos seus deuses ou aos demônios, lhe dariam mais poderes. Mas não é o caso desse Deus onipotente, onipresente e onisciente. Deus, ele é Deus de eternidade e eternidade. Amém? E espero que vocês tenham entendido. Vou parar por aqui e até a próxima lição. Paz do Senhor.